Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para nosso segundo episódio da série Posicionamento e Identidade em Deus. Estamos aprendendo sobre a nossa identidade no Senhor, sobre o nosso posicionamento em Deus. Se você não assistiu o episódio de ontem, eu quero te convidar a assistir, porque essa semana aqui no canal você vai encontrar um vídeo toda quarta, toda quinta e toda sexta. E essa série dessa semana é sobre a gente aprender a entender quem nós somos no Senhor. À medida que nós descobrimos quem o Senhor é, nós vamos entendendo a nossa identidade em Cristo Jesus, a nossa identidade de filho, e a partir dali nós vamos vendo as nossas atitudes que correspondem quem nós somos no Senhor. Sabe, é muito importante a gente entender isso, porque quando nós entendemos quem nós somos em Deus, isso vai ser revelado no chamado e Ele tem para as nossas vidas, naquilo que nós realizamos. Então Deus, Ele nunca vem antes para dizer o que nós estamos fazendo, se está errado ou não. Ele vem para nos lembrar quem nós somos. Ele sempre vai revelar quem nós somos nele. Efésios capítulo 1, como nós aprendemos ontem, vai dizer que antes da criação do mundo, o Senhor havia nos gerado nele. Quem somos no Senhor? Fomos adotados, somos filhos de Deus. E hoje, o que a gente vai aprender no episódio aqui de hoje, que eu anotei aqui, ó? Você pode viver posicionada sem estar curada. Então, ontem a gente falou sobre nós estarmos posicionadas. Quando nós entendemos quem somos, nós estamos posicionadas em Deus. Mas existem também mulheres que estão posicionadas, mas precisam ser curadas. Ainda estão vivendo um processo ali de cura, e eu não sei qual área. Talvez você foi ferida nas suas emoções, talvez alguém te feriu da sua família, ou de um ciclo de amizade, ou ministerialmente falando, enfim. Quando nós nos ofendemos com aquilo que fazem com a gente, isso é sintoma, é sinal também de que ainda, de fato, nós não entendemos quem somos no Senhor, sabe? Porque servir a Jesus, entender quem Ele é uma revelação tão profunda que, embora nós vamos passar por esses momentos que nós não estamos isentos de passar, sermos traídos, feridos, julgados, sabe, perseguidos, que essas coisas elas não vão nos balizar, sabe? Não vão nos parar. Essas coisas não vão nos arrancar, nos tirar da presença de Deus. Se alguém sai da presença de Deus porque se sentiu ofendido por algo ou alguém, alguma coisa que fizeram com ele, e de fato essa pessoa ainda não entendeu a sua identidade em Cristo. Quando você não entende sua identidade em Cristo, você não sabe quem Jesus é. Lembra dos textos que nós lemos ontem? Então fica aqui, se você ainda não assistiu ontem, corre lá e assiste. Então, como que a gente entende se eu ainda preciso ser curada? Talvez você está servindo, você está realizando o seu chamado, você está cheia de coisas de Deus, fazendo para Deus, mas você ainda precisa ser curada. Ainda existem feridas aí em você que precisam ser curadas, e eu vou te dizer que só Deus pode curar. Salmo 147, versículo 3 diz bem assim, ó: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ou seja, quais são essas feridas? Talvez ferida de rejeição, abandono, comparação, sabe? Existe ali aquela mágoa que ainda fica remoendo no seu coração. Vou te dizer que existem mulheres que estão até no altar pregando, estão no púlpito, estão colocando a mão na cabeça das pessoas, mas existem feridas emocionais guardadas, armazenadas na sua alma, ferida que ainda está ativa, não foi cicatrizada, ainda está ali dentro dela. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele não ignora as feridas. Deus trata as feridas.
mas nós precisamos entregar nas mãos dele para ser tratado. Eu me lembro de algo que eu vivi, e eu gosto de trazer algo que eu vivi, né, porque a gente vai compreender um pouco quando nós compartilhamos um pouco das nossas experiências e a gente se vê na experiência do outro. Então, é muito importante você compartilhar aqui embaixo algo que você já viveu, aquilo que a palavra falou com você, porque os testemunhos, eles tocam a vida de outras pessoas. Eu me lembro que eu vivi uma situação onde eu me senti completamente assim, ferida e traída, e aquilo me doeu tanto porque eu não entendia o porquê que aquilo dali estava acontecendo. Por diversas vezes eu tentei conversar com essa pessoa, mas em nenhum momento essa pessoa se abriu ou quis falar o que eu tinha feito com ela. Eu me lembro que eu perguntei o que eu te fiz, porque eu quero te pedir perdão, mas não houve essa abertura. E em um determinado momento onde eu poderia me defender, eu decidi me calar. E naquela situação, eu fiquei calada, depois eu cheguei em casa. E eu questionei ao Senhor algumas vezes, eu não ter respondido, por eu ter ficado calada. E eu percebi que foi um tratamento do Senhor, porque se eu tivesse sido reativa, se eu tivesse falado, com certeza teria sido uma ferida aberta, que sangraria, que traria muitos danos, que seria prejudicial. E eu percebi que foi um processo de cuidado e de tratamento de Deus mesmo, porque só pelo Espírito Santo de Deus, sabe, gente, a gente ter todas as chances para você se defender em uma situação e você escolher ficar calada, e você escolher obedecer à voz de Deus e cumprir, andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, naquela situação que eu vivi, percebi que houve um cuidado do Senhor para que aquela ferida ela não se tornasse algo assim ainda mais profundo, porque eu lembro que depois dessa situação, por alguns dias o Espírito Santo de Deus ele foi ministrando o meu coração, porque eu falei, Jesus, por que eu não me defendi? Por que eu não falei o que eu poderia ter falado? Né? Por que eu fiquei calado? O Espírito Santo de Deus disse assim, para que uma ferida não fosse aberta em você, você permaneceu calado. Então, eu quero te convidar a você entregar, sabe, essa ferida que possa estar aberta, embora você até já está realizando o seu chamado, você até sabe quem você é no Senhor, mas essa ferida ela pode distorcer a sua identidade no Senhor. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Deus quer fazer dessa ferida fechada, dessa dor, daquilo que você viveu, um ministério, porque esse lugar não é para ficar, mas é para te impulsionar, sabe? Para te lançar para outros lugares em Deus. Lembra que nós estamos falando de posicionamento e identidade em Deus. Então, a ferida não tratada, ela cria lentes, sabe? Ela vai criando lentes, vai ficando embaçada, a gente vai ignorando, a gente não vai olhando, ela precisa ser tratada. A ferida, ela também cria defesas, porque você vai começar a falar bem assim, mas eu não tenho culpa, não fui eu, foi pessoa, foi Beltrano, foi minha família, foi porque meus pais, meus avós eram assim, por isso eu sou assim. Aquela ferida, ela vai criando defesas dentro de você. E a defesa, ela vai impedir o seu posicionamento. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer hoje, porque hoje, o episódio de hoje é um episódio de confronto. É para a gente se olhar no espelho e dizer, Deus, ok, eu entendo quem tu és. Eu entendo o meu chamado, eu sei que eu sou filha, eu estou posicionada em ti, mas eu ainda sinto dor quando eu lembro disso. Significa que essa ferida ainda não foi curada. Eu ainda sinto dor quando eu lembro de tal situação, eu fui abandonada, eu fui esquecida, eu vivo essa comparação, enfim, eu ainda sinto dor quando eu penso nisso. Entrega essa ferida para o Senhor. Então, eu quero te fazer algumas perguntas. Onde você reage de forma exagerada? Se alguém passa por você e não fala, se alguém não te convida para um aniversário, se você não é convidado para uma mesa,
Você é desconfiada de tudo, você percebe que você fica maquinando, pensando o que as pessoas estão falando. Será que estão falando de você? Será que estão tramando algo? Será que é isso que quis dizer? Você já imagina a coisa na sua cabeça. Comece a olhar para você e comece a pensar onde você reage de forma exagerada. O que mais te fere facilmente é uma palavra, é um não. Você sabia que o não revela o nosso coração? Algumas vezes nós vamos precisar receber nãos, porque nãos da nossa liderança, não dos nossos pais. Se você está me assistindo aqui, você é mãe, você fala não para o seu filho porque você quer o melhor para ele, você não está querendo ferir ele, você não está querendo maltratar, é o melhor. E existem nãos na minha e na sua vida que é para nos fazer crescer, e esse não revela o nosso caráter, revela se nós vamos responder a ele de forma com que nós vamos aceitar ou se nós vamos ser reativas a esse não. Que padrões se repetem nos seus relacionamentos, seus ciclos de amizade? Eles começam bem, daqui a pouco para, você tem novos amigos sempre, ou você consegue enxergar que você tem amizades de anos, sabe? Que você tem amigo aí de mais de 20 anos, de 15 anos que caminha com você, conhece as suas fragilidades, mas ainda assim vê Deus na sua vida. Então peça o Espírito Santo para revelar a raiz da dor, porque isso pode estar relacionado a abandonos, a traumas, né, lá da infância, lá do pai, lá da mãe. Comece a pedir o Espírito Santo para revelar a raiz da dor. Por que você reage a um não com certo desconforto? É porque talvez na infância você recebeu muito não, você nunca ouviu um sim da sua mãe, nunca teve ali uma aceitação da sua família, você viveu traumas, né? Ou você precisou assumir responsabilidades muito cedo, com 12, com 13 anos, e não conseguiu viver de acordo com a sua idade que você tinha para viver. Peça ao Espírito Santo para revelar a raiz da sua dor, não apenas o comportamento. O que eu quero dizer com isso aqui? Só como você reage, mas por que você reage assim, tá? Então a raiz é entender o porquê, não só como você faz, mas o porquê você faz. E peça a direção do Espírito Santo de Deus, sabe? Eu não vou mais construir minha vida a partir da dor, mas da verdade. Então esse é o segundo episódio que nós estamos aprendendo hoje a respeito de nós entendermos a nossa identidade no Senhor, estar posicionada nele, mas a gente precisa analisar. Só você e o Espírito Santo de Deus é capaz de convencer e mostrar e revelar a raiz das suas reações. Por que você reage assim? Né? Eu já fiz várias identificações na minha vida, do tipo assim, eu não consigo avançar nisso porque eu identifiquei que lá atrás eu não recebi muitas palavras de afirmações, ou porque eu preciso da aprovação de alguém, é porque eu preciso que alguém diga que tá bom para mim poder continuar. Se alguém não dizer que tá bom, eu não vou conseguir realizar. Enfim, nós vamos conseguindo identificar isso, entregando isso ao Senhor à medida com que nós entendemos: Deus, a minha identidade foi escrita pelo Senhor, embora eu fui gerada por um pai terreno, por uma mãe terrena, Deus, eu fui gerada pelo Senhor, tem um propósito na minha vida escrito pelo Senhor. Então eu quero agora, Jesus, entregar as minhas dores, eu quero, Jesus, entregar agora os meus traumas. Deus, eu quero entregar, sabe, quando nós perdoamos alguém que nos feriu, que nos abandonou, que fez algo terrível comigo e com você, quando nós perdoamos, isso está falando muito mais de nós do que da pessoa. Nós estamos liberando essa pessoa e nós estamos sendo liberadas no reino espiritual, porque quando nós não liberamos, quando nós não perdoamos, quando nós somos reativas a tudo, nós ficamos ali tramando tudo no nosso coração. Embora estamos servindo, embora estamos pregando, embora estamos realizando, nós estamos segurando uma corda e impedindo o nosso crescimento no Senhor espiritual.
Então, Jesus está nos convidando a viver de fato uma vida curada nele, bem posicionada nele, entendendo quem nós somos nele, para que nós possamos romper e fluir dentro do lugar original que ele escreveu para mim e para você. E eu falo isso para mim também, porque nós precisamos ser ativadas pela palavra, nós precisamos buscar isso em Deus, porque à medida que buscamos Ele, nós conhecemos ainda mais Ele, e a partir dali nós vamos entendendo quem nós somos, nós vamos limpando o nosso coração, as raízes da nossa vida, curando as nossas feridas e sendo lançada cada vez mais como flecha. A palavra do Senhor fala, né? Como uma flecha na aljava do arqueiro, o Senhor nos lança. E o Senhor, Ele quer te lançar ainda mais alto, a lugares inimagináveis, ao chamado original que Ele tem para a sua vida, que Ele tem para a minha vida. Então, ore ao Espírito Santo de Deus, sabe? Faça essa oração, como eu disse aqui, peça ao Espírito Santo para revelar a raiz da dor, não apenas o comportamento, tá? Que o Espírito Santo de Deus fale com você através dessa série, em nome de Jesus. Quero te convidar, não deixe de curtir aqui esse vídeo, compartilhar ele com alguém, comentar aqui embaixo. Na sexta-feira, nós estamos numa enquete lá do grupo, tá? Que a gente vai fazer um tempo juntas, via Google Meet, que é uma sala, né, de bate-papo, a gente vai estar juntos. Quero conhecer vocês, às vezes lá no grupo só eu falo, aqui só eu falo. Quero ouvir um pouquinho de onde cada uma está e a gente vai ter um tempo ali de palavra compartilhada juntos. Se você está lá no grupo, vota lá qual o melhor horário, se pela manhã ou à noite fica melhor para vocês. Para mim, o melhor horário é à noite, porque aí depois todo mundo, as crianças já estão dormindo, jantaram, não sei como que é aí a sua realidade, mas à noite para mim é melhor, tá? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até amanhã.